Olá, meu nome é Gabriele. Hoje meu grupo vai falar sobre detergentes enzimáticos. Além de mim, o grupo é composto pela Ana Maria, o Rodolfo e o Patrick. Inicialmente, eu vou falar o que são detergentes. Detergente, então, são produtos que possuem a propriedade de diminuir a tensão superficial da água, facilitando, então, as operações de limpeza. Os detergentes enzimáticos, ele possui também essa finalidade de facilitar a limpeza de sujidades, mas eles são basicamente formados à base de multienzimas e tensoativos biodegradáveis. Eles, então, são indicados principalmente para limpeza de sujidades orgânicas, como carboidratos, proteína, óleos e gorduras, devido à sua composição conter essas enzimas que vão atuar nessas matérias orgânicas. Então, eles vão agir como catalisadores nas reações biológicas das células e vão decompor essas estruturas moleculares complexas em simples. Então, elas vão facilitar essa remoção de resíduos orgânicos. Embora os detergentes enzimáticos apresentem uma alternativa verde altamente eficiente em relação aos detergentes convencionais, a sua utilização para limpeza geral ela é limitada. Então, as suas aplicações vão ser específicas, como por exemplo, ele é muito utilizado na limpeza de instrumentos odontológicos e hospitalares, e na indústria de alimentos, ele vai atuar no controle e remoção de biofilme, alergênios e na limpeza de membranas. E a nível de curiosidade, o primeiro detergente enzimático fabricado no Brasil foi o Biotex, em 1968. A partir disso, então, diversos produtos foram introduzidos no mercado brasileiro e atualmente a homoduplação é um exemplo disso, de um produto que contém enzima em sua composição. Bom, eu vou falar sobre as enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos que são formados por longas cadeias peptídicas e que têm como principal função acelerar a velocidade de uma reação química. O detergente que contém enzima, ele é capaz de romper toda a complexidade dos componentes da sujeira, o que torna o processo de limpeza bem mais fácil para os surfactantes que estão presentes no detergente, que vão exercer ação sobre o substrato e vai promover uma limpeza mais profunda do que o detergente convencional, pois possui uma capacidade rápida e precisa de dissolução da matéria orgânica. As enzimas também contribuem para a redução do tempo de lavagem, o que vai reduzir no consumo de energia e água, e também vai contribuir na diminuição das temperaturas de lavagem. Os tipos de enzimas que são produzidos para os detergentes são as proteases, as amilases e as lipases e celulases. Elas vão agir como catalisadores nas reações bioquímicas, o que vão decompor as estruturas complexas para estruturas mais simples, o que facilita na sua dissolução. A seguir tem uma tabela relacionando o material orgânico, onde esse material orgânico está presente, é a enzima que vai atuar sobre esse material orgânico. Então, por exemplo, a proteína que está presente no sangue, em tecidos, a enzima que vai atuar sobre a proteína vai ser a protease. Os lipídios que está presente na gordura, a enzima que vai atuar sobre os lipídios vai ser a lipase. A celulase vai atuar na celulose, que está presente em bolo alimentar, bolo fecal, biofilme. E o amido, que está presente em secreções, também no bolo alimentar, no biofilme. A enzima que vai agir sobre ela vai ser a amilase. Bom, o processo fermentativo da produção de enzimas para os detergentes vai ser através de fermentações aeróbias, em processos ou batelada ou em processo contínuo, em tanques de 20 a 1000 metros cúbicos. No mosto vão ser adicionados nutrientes esterilizados de milho, soja, açúcares e sais contendo nitrogênio e fósforo
para promover os elementos básicos. As enzimas, elas são extracelulares, ou seja, após a produção após o processo fermentativo, com as enzimas produzidas, elas vão ser produzidas fora das células, o que dá oportunidade do reaproveitamento das células para um novo processo. E o seu processo de downstream, que é o processo a partir da separação, ela vai se basear inicialmente na separação sólido-líquido por filtração ou por centrifugação, seguida pela concentração do sobrenadante através da evaporação do meio líquido, membranas de separação e cristalização, e podendo ser pós-tratada para a forma granular ao ser encapsulada em polímeros. Ao lado tem um fluxograma simplificado da produção das enzimas, é um fluxograma genérico, de produção genérica, que ocorre por fermentação submersa. Então, temos na fase de upstream a cultura em estoque, que vai para o crescimento em frascos agitados, que depois vai para o pré-inóculo em fermentador, para depois ir para o fermentador principal. Em seguida, vai ter o preparo do meio, que depois vai passar pela esterilização, que aí vai direto para o fermentador principal. Essa é a fase de upstream. Aí, em seguida, vem a fase de downstream, que vai ser a separação, depois vai ser a concentração dessas enzimas, depois a purificação e depois o acabamento. Aqui tem um esquema de como as enzimas vão agir no processo de limpeza, que é decompondo as estruturas complexas das sujeiras e para estruturas mais simples. Então, elas vão agir como essa tesourinha, cortando, por assim dizer, as estruturas mais complexas, simplificando elas, o que vai facilitar na ação do surfactante sobre a sujeira. Sem a presença dessas enzimas, os surfactantes atuariam diretamente nas estruturas complexas, o que acaba não sendo tão eficiente quanto a ação da enzima no detergente. Bom, uma das aplicações, né, que a gente encontrou foi o artigo que fala sobre produção de proteases por bacilos sp SMA2 crescidas em soro de leite, né, e água, através da maceração de milho e compatibilidade de enzimas com detergentes comerciais. O objetivo desse artigo foi tratar a produção de proteases pelo termófilo bacillus, né, quando cultivado nesse meio de cultura, que é o meio de soro de leite e água maceração de milho. Bom, alguns conceitos anteriores são proteases, que são nada mais que um grupo de enzimas industriais que atuam no melhoramento de produtos industrializados, como detergente, medicamentos. Sua função também é incluir degradação de compostos proteináceos, como sangue, mancha de ovos e leite, aquelas manchas mais difíceis, né? E as enzimas proteolíticas termoestáveis tendem a ser produzidas por micro-organismos de gênero Bacillus. Bom, Bacillus é um gênero de bactéria, é conhecido por produzir uma variedade de enzimas extracelulares importantes enzimas importantes como amilase, protease, pectinases. Essas bactérias são capazes de crescer sob condições extremas de temperatura e pH, por isso são ótimos para desenvolvimento de produtos saneantes, na indústria salientes, né? Pois está imerso, né, nessa ampla faixa de ambientes. Bom, no procedimento. Primeira parte, micro-organismo e condições de cultura.
O micro-organismo utilizado, como dito anteriormente, foi a bactéria do Bacillus, que foi usado para produzir a protease. O meio de cultura foi foi o soro de leite em pó, 70% proteína, água e maceração de milho. O meio de produção foi inoculado em cultura e incubado em um agitador. O pH foi ajustado para 7,5, sendo esterilizado em autoclave. Os experimentos foram realizados com 3 repetições, sendo cada uma delas por 50 ml por meio de cultura. Bom, em relação ao ensaio enzimático, para a separação das células foi utilizado a centrifugação e o sobrenadante foi utilizado para determinar a atividade enzimática. Essa atividade enzimática foi determinada em triplicata para fazer a quantificação dos peptídeos solúveis. Bom, ainda em procedimentos, o efeito do pH na atividade e estabilidade da protease. Sabe-se que a influência do pH sobre a atividade foi avaliada de 6 a 10, com intervalo de 0,5 a cada unidade, e a estabilidade da protease, a diferentes variações de pH, foi avaliada incubando-se dos extratos enzimáticos em tampões sem o substrato, por aproximadamente 2 horas a temperatura ambiente. Em relação ao efeito da temperatura, essa etapa foi realizada incubando-se da mistura da reação. O pH estabelecido foi 8,5 e houve variação de 30 a 100 graus Celsius, com intervalo de 10 em 10. Depois de 10 minutos em cada temperatura, a atividade enzimática foi analisada, sendo que após 2 horas de incubação foi analisada a temperatura a melhor fase da temperatura em relação à fase ótima da enzima. Após o estudo da temperatura e do pH, foi feita uma compatibilidade e uma estabilidade da protease em vários tipos de detergente no começo. Assim foram utilizados 6 tipos de detergente, sendo ele o Ariel, o Tabric, o Shell, o Tide, o Campero e o Omo, que foram diluídos em água destilada até uma concentração final de 7 mg por ml, para simular assim as suas condições de lavagem. Em seguida, foi submetido a um tratamento térmico a 100 graus Celsius durante 15 minutos para garantir a inativação de todas as enzimas que já estão presentes nessa formulação desse detergente. Logo depois foi adicionado a nossa enzima de interesse, a protease, numa concentração de 0,55 mg por ml e incubada a 70 graus por 1 hora. Assim, a cada 10 minutos foi retirada uma amostra para determinar a atividade residual, tanto no tratamento quanto no controle, se foi feita uma incubação sem detergente. E assim foi possível chegar às seguintes conclusões: que houve um crescimento do bacilo e a produção de protease quando cultivado no meio de cultura contendo soro de leite. E a atividade máxima dessas enzimas foi alcançada após 32 horas de incubação no micro-organismo, quando o crescimento já havia cessado e a cultura se encontrava na fase estacionária de crescimento. Aqui podemos ver, aqui na imagem ao lado, o estado já de estacionário no caso. Assim, a enzima permaneceu estável por 8 horas após 40 horas de crescimento. Sua atividade caiu drasticamente após esses 40 horas. A enzima sofreu um rápido processo de desnativação, que foi característico na produção de protease no micro-organismo. Um outro resultado importante foi a determinação da faixa de pH da protease. E a protease foi
foi possível concluir que a sua máxima atividade foi em torno do pH 8, que aqui podemos ver na imagem ao lado, e a sua mais baixa atividade foi pH 6, e o valor mais extremo estudado foi o pH 10. Assim, comparando a protease comercial com a de origem microbiana, foi possível comparar que a atividade ótima do pH é de 8 a 12, o que torna-se interessante para a formulação do detergente, devido ao seu pH alcalino. Bom, a conclusão, podemos concluir que o soro de leite e a água de maceração de milho pode ser utilizado como substrato para a produção do bacilos, né, esse micro-organismo. E a temperatura e o pH ótimo para a atividade enzimática foi de 70 graus Celsius e pH igual a 8. A enzima apresenta uma excelente atividade em ação de alguns detergentes como Ultra, Ubisa, Shear e Tinder. Nesse detergente, a enzima mantém aproximadamente 100% de atividade após 30 minutos de incubação a uma temperatura de aproximadamente 70 graus Celsius. Bom, e essas foram nossas referências e muito obrigado.